O maestro silencioso, Felipe Machado, é um cara muito influente nesse time do Coritiba e a gente vai te mostrar agora o porquê ele é um cara tão importante pro Coxa. O controlador de jogo do Verdão, Felipe Machado, é o volante que faz esse time jogar. Contra o CRB fez uma falta danada, o torcedor percebeu que ele fez muita falta, o jogo não fluiu tão bem assim. E a gente traz agora uma análise sobre o Machado para mostrar o porquê que ele é um cara tão importante para esse time alviverde. Eu sou o Matheus Santana, estou aqui com o William Borges para a gente falar de um cara que está jogando muita bola, que não começou tão bem assim a sua passagem com a camisa do Coritiba, mas conforme o time foi evoluindo, ele está mostrando cada vez um futebol melhor e evoluindo junto, né, Will? Maestro silencioso é bom demais. Adorei o adjetivo aí. Felipe Machado, como você citou, não começou tão bem sua passagem pelo Coritiba, teve algumas partidas que foi muito questionado, como contra o Ceilândia, em que ele perde o pênalti, estava sentindo a perna, teve a expulsão na primeira partida contra o Maringá, que condicionou muito também a eliminação no campeonato estadual, e de fato era um jogador muito criticado, a torcida pedia muito a saída dele, mas conforme o time foi melhorando, conforme o time foi encaixando, a importância dele é crucial. O sistema de jogo do Coritiba, essa primeira bola, esse primeiro quebra-linhas, a construção das jogadas, passa muito pelo pé do Felipe Machado. E como você citou, a partida, a gente já estava para fazer uma análise do Machado, porque ele vinha jogando muito bem, a gente já tinha colocado, já tinha colocado como pauta, mas aqui o momento foi perfeito. A partida contra o CRB, que ele não jogou, explica muito o quanto o Coritiba depende é forte, mas assim, o quanto a importância dele pro time do Coritiba. De fato, ele faz diferença, de fato, nesse time, né? O Coritiba não conseguiu jogar, teve muita dificuldade na saída de bola, naquela primeira bola ali, e isso diz muito por conta da falta do Machado, e foi a primeira partida do Campeonato Brasileiro da Série B que ele não esteve disponível, né? Ele jogou todas as outras, então nessa partida você conseguiu perceber a falta que ele faz, e ele tem jogado muita bola. E é engraçado, a gente comentou em off aqui, Felipe Machado é o primeiro volante, é o cabeça de área, de um time que tem a melhor defesa disparado da competição e tem um sistema defensivo muito forte. E ele não é um jogador marcador, não é aquele primeiro volante pitbull. Ele se destaca mais com a bola do que até sem bola. Claro, cumpre a função, mas não é a principal característica dele. Mas você vê como o sistema está tão bem encaixado que tudo flui para o positivo. Antes da gente começar a análise e mostrar lances do Machado, acho que você tem um recadinho para a galera. Um recadinho muito especial, torcedor alviverde, aqui é a tua casa, viu? A gente traz análise do Coritiba diariamente, praticamente, aqui no nosso canal. Todos os vídeos que a gente faz aqui do Coxa, a gente sempre traz análise de jogador, análise de partidas. Coxa é pauta o tempo inteiro aqui no nosso canal, cara. Então você que está aqui acompanhando na OWTV, muito fácil, muito simples para memorizar. Não se esquece de se inscrever, tá? O seu apoio é muito importante. Falo diariamente porque é sempre pauta o Coritiba aqui nas nossas análises, pauta também aqui nos nossos programas, enfim. Você é muito bem-vindo. Se inscreve no canal, cara. Compartilhe, curte esse vídeo e deixa aqui a tua opinião sobre o futebol do Machado, né? Vamos para essa análise, então? Vamos, e tem uma playlist do Coxa aqui, tá? Com várias análises, já fizemos do Morisco, do Maicon, das contratações quando vieram, né? Jaci, Castilho, De La Torre, já fizemos de algumas partidas, então clica na playlist ali que você pode maratonar vendo o vídeo do Coxa. Começando pelo Machado, explicando já. Esse vídeo ele tem lances muito parecidos, ele tem duas características principais, que são o quebra-linhas. O que eu quero dizer com o quebra-linhas? Ele é esse primeiro volante que recebe a bola geralmente dos zagueiros, e ele tem esse primeiro passe que quebra a linha, tentando achar o meio e o atacante. Passes não tão longos, não tão verticais, longe, lançamentos, mas esse passe em que você quebra a linha do adversário. E a outra característica... Quebra a linha é quando você deixa os adversários para trás. Você coloca o passe deixando os adversários... superando adversários, né? E não necessariamente uma bola longa, mas você quebrando essa linha. Por exemplo, o Machado quebrando para o Josué, mas você deixa o Josué em boas condições de jogar. E daí trazendo para outro contexto, que é a bola longa. A bola longa dele já resultou em gols para o Coritiba, então é uma bola longa muito eficiente, é muito direcionada, não é aquele chutão, é um lançamento bem dado, até porque ele tem facilidade para bater na bola. Inclusive no Coritiba, ele não bate muitas faltas. No Cruzeiro ele tinha alguns gols de falta, já tinha visto, e era uma expectativa minha. No Coritiba ainda não... Nem tem o costume de bater, até é curioso nem isso. Chega mas, junto enfim, ali, né? Mas nos lançamentos a gente fica bem claro que ele tem qualidade para bater na bola. Vamos começar a análise, Matheus? Vamos lá. E já mostrando a importância na saída de bola dele, né? Que é a maioria dos lances, né? E esse é o que a gente chama geralmente do quebra-linha. Olha como ele sempre tá com o pescoço, a cabeça erguida para... Essa imagem vai aparecer várias vezes aqui no vídeo inteiro da análise, porque ele domina essa bola e ele já ergue a cabeça para tentar achar a melhor condição. E é engraçado, porque são sempre passes objetivos. É muito difícil você ver ele um passinho de lado. Ele sempre tenta. E daí, ó, já liga o Yuri Castilho aí. E já é uma jogada de contra-ataque do Coritiba, né? O Yuri Castilho foi parar, quase fez o gol nesse lance. Inclusive, a gente parou, porque o que importa é o passe do Machado. Agora, no Atletiba, aqui eu quero chamar a atenção do quebra-linha. Que ele quebra essa linha adversária e encontra o De La Torre aqui. Então,
Passou a primeira linha de marcação Isso, aqui, inclusive passa até a segunda ali, né, do meio campo. Ataque e meio campo, né? Isso, olha como ele encontra o jogador livre. Então, essa bola é muito difícil, porque não é um lançamento que ela vem por cima de todo mundo. Não, ela foi por dentro ali, por baixo ali, né? achando e passando por vários jogadores do Atlético Paranaense. E assim, cara, ele pega a bola do Jaci e do Maicon, né? São jogadores que procuram muito ali, porque de fato chama atenção como ele domina bem, pisa na bola e tá o tempo inteiro de cabeça erguida. Tá né? mapeando, né? E daí geralmente ele faz bastante isso também, essa abertura pro lateral. São muitos passes verticais, tentando encontrar os meias ou atacantes, mas também tem essa abertura com os laterais, a gente vai ver até gol, assim, Essa né? virada de jogo é espetacular também, né? É porque você tá, por exemplo, ali ele tava mais posicionado pro lado esquerdo. Como ele tá nesse lance aqui, o time adversário tá marcando mais pra esse lado. A partir do momento que ele consegue virar o jogo, ele pega o campo aberto. E daí, já pegando esse gancho, vamos para esse lance que diz muito do que a gente tá falando. Ele tá mais pro lado esquerdo. A partir do momento que ele consegue encontrar, acho que é o Alex Silva. O Alex Silva tem campo para jogar aqui. O time adversário tá posicionado para lá. Então, mesma coisa nesse lance, contra o Goiás. Inclusive, contra o Goiás... Desculpa que deu errado aqui. Contra o Goiás é uma partida que ele não foi tão bem. Tem algumas partidas que ele não foi tão bem nessa competição. Contra o Goiás, que ele foi bem marcado. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que daí ele jogou ao lado do Giovani. E daí não teve encaixe os dois volantes. Que eu me lembro assim de cabeça, talvez sejam as duas piores participações dele na competição, porque foi bem marcado, ou o esquema não estava propício para o futebol dele. Mas, por exemplo, esse jogo ele não foi tão bem, mas olha como ele consegue encontrar passes. E mesmo não tão bem na partida, ele tem sua participação e é ativo no jogo do Coritiba. E isso é aquilo que você falou, né? O time tem que balançar pra lá, por quê? Porque ele faz essa virada, né? Ele tá no meio campo pro lado esquerdo, faz a virada pro lado direito, pra um cara que já tá aberto. Isso obriga também o Goiás a dar aquela balançada, ou o adversário que seja, né? Você gera um desconforto e daí tenta achar um espaço no meio disso, né? Você tira da zona de conforto, como você falou. E é curioso que ele vira pros dois lados. Só que nesse momento, por exemplo, no momento que o Coritiba estava jogando com o Alex Silva na direita. Então, o lado que mais espetava, a construção de jogadas vinha muito pro lado esquerdo, com o Zeca e o Felipe Machado pendia mais pro lado esquerdo. Por quê? Porque o Alex Silva tinha o corredor para espetar. Então, a gente repara que nesses lances, a maioria é virando o corpo pro lado direito, que daí é o campo de ataque, é o campo de espaço pro Coritiba. O lado esquerdo ficava mais povoado porque era mais construção. Direita era mais velocidade, mais pegando isso. até, né? Como vai ser até nesse lance aqui. Ele faz a jogada curta com o Bruno Melo e até sinaliza aqui. Ele fica pedindo opção na frente, né? Isso, e daí a bola vai voltar pra ele e a gente vai ver novamente com o Alex Silva ali. Cara, e chama muita atenção como ele domina muito fácil a bola. Já condicionando. Ele recebe a bola, ele já domina ajeitando. E a gente percebe que, olha, ele encontra em situação boa lá no campo de ataque. Então ele quebra completamente. A bola tá aqui, amorcegada, bem marcada. Ele encontra uma situação lá de mano, o Alex Silva de mano com o zagueiro para fazer o cruzamento, para ir para cima, enfim. Aí é uma decisão dele ali. Aqui são lances, inclusive nessa partida tem alguns lances parecidos. Nessa partida contra o Cuiabá, que ele consegue. E nessa partida contra o Cuiabá, um detalhe específico. O treinador do Cuiabá, Guto Ferreira, colocou o Max, um jogador, para marcar ele individualmente. O Cuiabá marcava num 4-4-2, o Max era o segundo atacante, em teoria, na marcação. E a missão dele era ficar no Felipe Machado. Então, a partir do momento que o Josué desceu um pouquinho, ajudou o Machado a dividir a responsabilidade e ficar mais livre para conseguir fazer as jogadas. A gente percebe que os treinadores adversários já estão mapeando isso. Já é uma jogada que está marcada por um lado, porque... É porque sabem que ele é o controlador de jogo do Coxa. Mas o cara que direciona para onde vai jogar. Mas até por isso, talvez o Coxa já tenha algumas outras soluções. O próprio Josué, descendo e liberando. O Sebas é um cara que ataca muito pelo lado esquerdo, né? O Josué acaba flutuando bastante, né? Quando tá com essa liberdade. E como você trouxe, se ele desce para fazer essa saída, divide a marcação. Porque o Josué também tem essa capacidade, né? Aí como é que... Daí você vai basear o teu time inteiro para marcar dois jogadores ali, ficar no centro. Daí vai liberar espaço pro Ronier, vai liberar pro Castilho, enfim. Mesmo que ele não jogue, muitas vezes pode condicionar o jogo do time, porque ele bem marcado tira a marcação. E é muito difícil um time adversário colocar um jogador para marcar o primeiro volante. Você perde um jogador para marcar o volante. Não é você perde um jogador para marcar o atacante. Exatamente. Então isso pode condicionar, mesmo ele às vezes não tendo tanta influência, pode condicionar até no sistema de marcação do adversário. E aqui mais um lance. A gente segue uma linha de raciocínio parecida nos lances, porque são parecidos. Mas olha como ele condiciona o Alex Silva lá na direita. Acho que é o Alex Silva, inclusive, no lance. Ele encontra o passe. Então, você já viu a defesa do Cuiabá, naquele lance ali, tendo que voltar correndo, né? Voltar de costas, voltar né? De aquele costas. Andar de costas. E daí você volta de uma forma meio, como você falou, você sai da tua zona de conforto porque você tem que quebrar o lado. E aqui a gente até circula aqui o Machado. Olha o domínio dele, cara. É aquela pisadinha de futsal, né? Ele tá... Em várias jogadas, ele tem esse tipo de domínio. Em algumas ele já ajeita, girando, virando o corpo e já de cabeça erguida, ele nem olha pra bola. Em outras, de novo, ele tá com a cabeça erguida, com o pé em cima da bola. Ele tem muito essa jogadinha de futsal, Isso. que é esse domínio pra você ficar de cabeça erguida. Dominar solando. Dominar solando, perfeito. E aí facilita, né? Ele encontra passe que ele encontra. Então você vê, na primeira ele não achou, ele não teve, a gente fala janela de passe, né? No primeiro ele não teve a janela de passe, olhou, não conseguiu,
fez a tabela com outro jogador do Coritiba, e a partir do momento que o Ronier conseguiu escapar no vazio, daí ele acha esse passe ali e trazendo para o contexto mais do terço final. E até, se você puder voltar um pouquinho naquele Claro, lance, só com para destacar rapidamente. Nesse momento, pode soltar, na Ele segunda tocou, pisadinha. ele Isso, tocou. Tocou, aí a bola vai voltar para ele. No momento em que ele domina, que a gente vai ter a segunda marcação, aí, pode dar um pause pra gente. Cara, nesse momento, se ele não tá de cabeça erguida, ele não enxerga que o Ronier começou a indicar uma corrida. Se é um volante um pouco mais engessado, ou aquele cara que não olha tão bem o jogo assim, não ia encontrar espaço no Ronier. Posso dar um exemplo Por favor. Sacana. A gente fez a análise do Jaci, quando ele foi contratado, e o Jaci como volante. Trazendo outra característica, né? O Jaci agora, de fato, se estabeleceu como zagueiro do Coritiba, mas quando ele foi contratado, talvez a principal característica era jogar de volante. E a gente trouxe de um jogador muito forte, um jogador bom no jogo aéreo, um jogador que poderia ajudar e trazer outra característica para o Coritiba de cabeça de área. Mas a gente deixou muito claro na análise que o Jaci não conseguiria fazer jogadas como o Felipe Machado, como essa que você está citando aqui. Essa de cabeça erguida e já dá um passe vertical. O Jaci provavelmente voltaria a bola no zagueiro. Não estou criticando o Jaci, outras características dele. Muito mais forte, muito mais marcador. Mas é exatamente isso que eu falei. O Jaci não ia estar de cabeça erguida para ver essa movimentação. Esse passe vertical. E até por isso o Jaci encaixou na zaga de uma forma... Dá pra gente até pensar em fazer uma análise do Jaci como zagueiro. Porque a gente fez quando ele foi contratado totalmente como volante. Então, ele tá jogando zagueiro e tá muito bem, né? Então dá pra gente até pensar nisso. Vamos pensar. Mas, assim, voltando pro Felipe Machado. Passe espetacular, né, Will? Não, é aquele passe que coloca o cara já no terço final ali, não tem espaço na defesa do Cuiabá, ele acha uma oportunidade ali. E o Ronier de mano, o Ronier é um jogador do drible, então você coloca em circunstâncias boas pra ele. No Atletiba, mais uma vez, é engraçado que esse lance, a gente fez a análise do Michael recentemente, né? É verdade. E esse lance foi uma baita antecipação do Michael. E daí, quando a gente estava fazendo a análise e falando aqui sobre o Michael, eu comentei com você, olha, esse vídeo tá bom, esse lance tá bom para colocar na análise do Machado. Por quê? O Michael recupera muito bem a bola e já deixa no pé do Machado, que é o construtor da jogada do Coritiba. E ele muito rápido já coloca a bola em condição. Olha lá, a fatiada que ele acha, acho que é o Castilho, isso, ele acha o Castilho em condição. E a gente percebe até aqui, ó. Opa, vamos... Aí. Ele dá a fatiada por Castilho. O Castilho vai dominar essa bola e você percebe que o Castilho tá de mano, tá? O Castilho tá de mano com o lateral. Se ele for pro fundo aqui, ele tem uma boa condição de jogo. Então, você dá um passe condicionado. E muito rápido, né? A bola é recuperada pelo coxa, ele já liga ele já diretamente sabe o que tá fazendo. Ele já sabe. E aqui é um passe mais frontal, né? E esse passe aqui é uns 70 metros. Muito mais difícil, um passe muito mais longo, até quase dá certo, não dá? Então, mas a gente é mostrando mostrar como ele tenta, né? Tenta. O tempo inteiro tentando esse passe diferente. Inclusive, ele erra bastante, erra muito. tá? É um jogador que erra bastante. Por quê? Porque ele tá sempre fora dessa zona de conforto. Ele tenta um passe mais vertical. Tem contra o Cuiabá mesmo, na análise que a gente fez da partida contra o Cuiabá, um passe que ele dá aqui quase na entrada da área e perde a bola, depois recupera, enfim. Mas ele tenta bastante, ele depois erra ele recupera bastante. E vira a bola, né? Você vê que ele não tem medo de tentar. Inclusive, era um vídeo bom pra gente. Não colocamos aqui, mas era interessante, porque mostra ele errando e mostra depois ele corrigindo, né? Então, é um jogador que vai errar bastante e tem que entender isso, porque o passe dele é extremamente vertical, extremamente objetivo. Mas ele tem errado também cada vez menos, né? Menos. Tá cada vez mais confiante, cada mas vez eu digo, mais influente, o tipo de passe dele é natural que cometa alguns erros. É um passe arriscado, né? Aqui a gente quer mostrar também a movimentação que ele faz. Geralmente, nesse jogo era o Aquino e o Bruno Melo zagueiros, mas ele sempre se movimenta para pegar essas... Nesse jogo o Operário estava fazendo uma marcação linha alta. Então ele... Se não tem ele para quebrar essa marcação, ele faz essa movimentação. Se a bola vem no lado esquerdo, ele faz essa movimentação para pegar do zagueiro do lado esquerdo. Se do lado direito, ele faz essa movimentação para pegar do zagueiro do lado direito. E nesse daí ele consegue... Olha, ele tá marcado, ele tá bem marcado. Inclusive, nesse jogo a gente fez análise também. E foi um jogo que o Coritiba abusou das bolas longas, que foi o que deu certo, porque o Operário adiantou a marcação e daí o Machado e o Bruno Melo conseguiram encontrar várias bolas longas nas costas da zaga. Aqui, ele bem marcado, ele consegue encontrar o passe era o Alisson jogando ali pela direita, então ele quebra essa primeira linha. Obviamente, estava bem marcado. Passe difícil, né? O próprio Alisson de costas também. Ele coloca por cima, ele mostra bastante qualidade. E aqui, mais uma vez, a mesma situação. Ó. Você veja que a partir do momento que o Guilherme Aquino vai receber a bola, ele já se coloca em condição de ser o passe pro Guilherme Aquino e daí tentar jogar. E aqui também vai ser um baita. Muito rápido, né, cara? Porque você percebe que ele tá mapeado. Tem dois caras em cima dele e assim, mal dá tempo dele dominar, o jogador já tá em cima. Ele foi muito rápido. Não só dois jogadores, porque você percebe que aqui, ó, tem 5 jogadores nessa faixa do campo do Operário, quanto 2 do Coritiba. Tem o Aquino e o Machado. Então essa bola no Aquino ele pode até devolver pro Aquino, mas o Aquino vai estar bem marcado e vai ter que se livrar dela. Aqui vão ter 2 jogadores dando bote nele. E o que ele faz? E daí o Alex Silva tá espetado, né? Como a gente falou, o Alex Silva tinha essa missão antes de machucar, de explorar o corredor. E olha a bola que ele encontra pro Alex Silva ali. Passe. Já tirando completamente a defesa. Você sai de uma situação muito favorável pro Operário pressionar e roubar essa bola, para uma situação onde o Operário tá completamente despreparado ali, né? Porque você ataca as costas do adversário, exatamente. Aqui mais uma vez no setor da esquerda, aqui a gente viu bastante lance assim, né? Olha, mais uma vez. E olha como ele abre o campo e a condição.
Jogador é completamente livre ali para explorar a jogada. E aqui, mas chama atenção todo lance, tá? A gente que fez essa análise aqui, é impressionante como o Machado ele domina a bola de cabeça erguida. Ele não olha pro domínio, ele não olha. Reparem, torcedor do Curitiba, reparem nisso. O Machado, ele dificilmente, se você vai ver, ele dominando uma bola olhando para baixo. Ele domina a bola olhando para cima. Ele não olha para onde ele tá dominando, já olha pro jogo. Isso é um diferencial absurdo, cara. Porque toda jogada ele pega e ele consegue, como a gente mostrou no lance do Ronier, ver a movimentação dos companheiros e também a batida na bola dele é sacanagem. É muito fácil você ver ele acertando os passes. É difícil você ver ele errando a medida da bola. Não adianta só ele ter a cabeça erguida se ele não tem a capacidade de passe. E aqui é um lance engraçado, que é um spoiler do que vem a seguir. É uma tentativa de uma bola longa nele pro Alex Silva, acho que era pro Alex Silva fazendo infiltração, vamos até botar para rolar aqui, que é já colocando na área, né? É uma bola fatiada, aproveitando as costas da zaga, colocando na área. E essa vai ser interceptada, ó, o zagueiro bem posicionado, até vou botar de volta ali. Mas nessa o defensor foi bem, né? O defensor foi bem, mas você veja que era uma bola em progressão ali, que o jogador já chegaria em... O Alex Silva já fez até um movimento ali, eu cabecei junto com ele aqui, inclusive. E é o spoiler porque são jogadas parecidas, essa até é uma bola mais longa. E aquilo que eu falei, ó. Ele tá dominando a bola olhando pra lá já. Aí tem duas coisas que você falou. Primeiro, o domínio com a sola pisando nela, e daí a questão dele dominar já erguendo a cabeça e vendo o que tá acontecendo. E aqui daí talvez seja... A gente gosta de falar a cereja do bolo, né? Que é uma bola dominada. E olha que ele não toma nenhuma distância para dar a fatiada, né? Ele percebe que o Alex Silva vai atacar as costas da zaga. Claro, conta também com uma contribuição do goleiro ali, mas gera um gol pro Coritiba ali, que é uma fatiada, até botar de volta, que esse talvez seja o principal lance dele. Esse lance é bonito, né, cara? Porque assim, ó, é aquilo que eu falei, né? Como bate bem na bola. É uma bola longa, olha como ele encontra o Alex Silva ali, tudo bem, daí o goleiro falhou, o Alex Silva... não sei nem se teve a intenção de finalizar ou quis cruzar ali, mas gerou um gol pro Curitiba e tirou de uma pressão de jogo difícil que foi contra o Avaí. Então você abre 1-0 ali e coloca aí, no momento daquele jogo, eram adversários que estavam, acho que, empatados na pontuação, estavam extremamente ajustados. Agora já... Foi no início da caminhada aí, de sequência de invicta do Coxa, né? Longa essa caminhada. Longa sequência. Né? Agora, mais um passe que foi assistência, mais uma assistência dele na competição, né? Ele tem 2 assistências, essa contra o Alex Silva e essa contra a Ferroviária, que também, daí essa tem um tempero do Josué à parte, né? Mas é uma bola em que o Guilherme Aquino rouba aqui no meio de campo e daí já deixa de lado com o Machado. E daí o Machado dentro do campo, ele tem 2 jogadores livres, o Josué e o Gustavo Coutinho. Daí ele acha o passe no Josué, que daí também isso é muito mérito. Tava na análise do Josué que a gente fez também, tá? É verdade. E daí o Josué faz uma abertura de pernas e o Gustavo Coutinho fica em condições de finalizar. A gente percebe que, a gente até se alongou bastante, um pouquinho, mas é porque é bom jogador. Mas é porque quando a gente traz um jogador bom, legal de fazer uma análise, a gente se empolga naturalmente. Eu fui crítico do Felipe Machado, eu mesmo... Eu também. Achava que o Curitiba deveria jogar com o Sebastião Gomes como primeiro volante, Vini Paulista como segundo volante, e hoje eu acho ele imprescindível no time. Tá? A importância dele. E mais uma vez eu vou destacar, é curioso que ele é um primeiro volante, aqui na análise a gente não colocou nenhum lance de combate, nenhum lance de marcação. É um jogador que não é alto, né? É um jogador que não vai ganhar duelos por cima muitas vezes, porque não tem uma grande altura. Mas o quanto ele condiciona esse jogo do Coritiba é absurdo. E daí eu queria citar. A gente fala da construção, a gente fala do quebra-linhas, a gente fala da bola longa, mas se ele também não tivesse o mínimo de capacidade da marcação, o Coritiba não teria o sistema defensivo e os números que tem na Série B se o teu primeiro volante não marcasse ninguém. Então, obviamente, a principal qualidade dele é o quebra-linha e a bola longa, mas ele também ajuda e muito na marcação. Hoje é um jogador imprescindível pro Coritiba e o Coritiba vai ter que até estudar formas de jogar sem ele. Porque quando não jogar, vai fazer falta. E mesmo quando estiver bem marcado, você precisa arranjar soluções para você conseguir sair dessa pressão. A influência dele é tão grande, né? A gente viu contra o CRB o sofrimento do Coritiba para reter a posse, para fazer essa bola chegar com qualidade na frente. Inclusive, um dos motivos dessa análise foi, de fato, o que ficou claro para todo mundo contra o CRB, o Coritiba não conseguiu jogar. O Coritiba já teve pouca posse e quando teve posse, não conseguiu fazer nada. Tinha uma marcação alta do CRB e essa marcação alta sem o Machado para fazer jogar, ela fica difícil. Então o Coritiba tem que estudar até formas para jogar sem ele, mas hoje é um jogador imprescindível no esquema do Coritiba. Retratos da influência do Felipe Machado, a gente traz essa análise, é claro, especialmente para você, torcedor do Coritiba, você que quer conhecer o futebol do Machado, tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, se inscreve, cara, dá essa moral pra gente, é muito importante para nós ter o seu apoio. E claro, compartilha com os amigos, curte esse vídeo, comenta aqui a sua opinião sobre o Felipe Machado e também sugere conteúdos pra gente. A gente traz análises, como eu falei, jogadores, reforços, análise de partidas, então fica à vontade aqui nos comentários, cara. É muito importante pra gente ter o seu apoio e escutar a sua opinião também. Grande abraço e até o próximo vídeo.